Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Vamos começar esse dia fazendo isso. Vamos entregar a nossa vida por completo nas mãos do Criador. Vamos colocar nas suas mãos os nossos anseios, as nossas alegrias, as nossas tristezas, os nossos planos e permitirmos que Ele nos conduza por completo no decorrer de toda a nossa vida. Se nós tivermos a fé de colocarmos nas mãos do nosso Criador tudo aquilo que de fato nós levamos sobre os nossos ombros, nós viveremos uma vida muito mais feliz. Tenha certeza, Ele está ao nosso lado, Ele se comprometeu conosco através da sua palavra de estar ao nosso lado em toda a nossa trajetória. Ele mesmo disse: eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. E para nós é um conforto, para nós é uma alegria sabermos que Ele tem nos acompanhado em toda a nossa trajetória. Quero deixar com você, nesta manhã, uma parte da palavra de Deus do livro de Salmo, capítulo 96, o verso 4, onde a palavra do Senhor diz o seguinte: porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, temível mais que todos os deuses. Salmo 96, o verso 4. Grande é o Senhor. Ele é digno de todo louvor, de toda a nossa adoração. Não há um outro Deus que nós possamos nos curvar, adorá-lo. O único que podemos de fato expressar a nossa completa adoração é o Deus de Abraão, é o Deus de Isaac, é o Deus de Jacó. A cada manhã nesse canal nós estudamos um capítulo da Palavra de Deus e tivemos a alegria de 21 manhãs estudarmos e abrirmos a Palavra de Deus do livro de Juízes e estudarmos um capítulo do livro de Juízes a cada manhã. E nesse momento nós estaremos estudando o último capítulo. Confesso a você que foram 21 manhãs de muito aprendizado, mas queremos pedir a Deus que Ele coloque no nosso coração as suas verdades e o seu Espírito Santo nos ensine a cada dia a vivermos os preceitos que nós entendemos que são verdadeiros e que nos dias atuais nós precisamos colocar em prática na nossa vida. Convido você a estar com a palavra de Deus aberta no livro de Juízes, capítulo 21, o verso 1. Ora, haviam jurado os homens de Israel em Mispa, dizendo: nenhum de nós dará a sua filha por mulher aos benjamitas. Como é difícil podermos viver um secretismo religioso. E era o que de fato estava acontecendo naquele período. A verdade pura deixada por Deus através dos seus líderes, Moisés e Josué, ela foi completamente obscurecida pelas associações do povo de Deus com outras nações. Nesse momento, ele já não mais sabia o que era real ou o que era irreal. Eles não sabiam o que é que de fato Deus tinha pedido ou o que o Senhor não tinha pedido. O envolvimento com outros povos fez com que a vida espiritual do povo do Senhor naquele período ficasse completamente confusa. Hoje, nos dias em que nós estamos vivendo, nós também corremos o mesmo risco. As nossas associações, a nossa convivência, os nossos relacionamentos com as pessoas que temos aqui nos nossos dias, nós corremos o risco de nos esquecermos do que de fato Deus tem pedido para que nós possamos viver. Às vezes, queremos oferecer para Deus o que muitas pessoas têm oferecido, mas não é isso que o Senhor tem pedido para nós. Quando avaliamos as nossas decisões à base da palavra de Deus, nós podemos ver que muitas escolhas que tomamos na vida não receberia a aprovação do Eterno. Por isso que nessa manhã, ao terminarmos o capítulo 21 do livro de Juízes, eu quero convidar você que nós possamos, diante do Eterno, com a sua palavra nas mãos, nós possamos permitir que Ele conduza a nossa vida e que diante das orientações dEle, nós possamos viver uma vida fiel ao Senhor. Podemos ver claramente no versículo 1 que eles fizeram um juramento e não entregar nenhuma das suas filhas para a tribo dos benjamitas. Sabemos que quando as 11 tribos foram em direção à tribo de Benjamim, eles mataram e destruíram por completo as pessoas que estavam ali. Mas se refugiaram nas cavernas 600 homens benjamitas e eles passaram a viver ali. Para que a sua tribo não pudesse ser extinta por completo, eles agora sabiam da necessidade daqueles homens formar um novo casamento para que pudesse desenvolver as suas famílias. Mas como tinham feito um juramento de não entregar as suas filhas, como é que eles agora poderiam encontrar esposas
para os homens da tribo de Benjamim. O versículo 2 do capítulo que nós estamos estudando nessa manhã, a palavra de Deus fala que houve um momento de muito choro. É como se tivesse acontecido um arrependimento. Como seria fantástico se o arrependimento viesse antes de praticarmos os nossos erros. Mas infelizmente nós choramos geralmente depois de termos feito o que nós não deveríamos fazer. E foi isso que aconteceu com as 11 tribos da nação de Israel. Depois de terem destruído a cidade, de terem matado as pessoas que estavam ali, apenas agora 600 homens tinham se refugiado nas cavernas. Esse foi o momento para colocar a mão na consciência e reconhecer que a atitude tinha sido desproporcional. A pergunta que nós encontramos no versículo 3 sugere que os israelitas estavam acusando a Deus da quase extinção da tribo de Benjamim, mas eles deveriam ter atentado para o momento em que eles tinham lutado contra a tribo de Benjamim, que por 2 vezes eles tentaram destruir a cidade, mas foram vencidos pela tribo de Benjamim. Mas eles estavam tão envolvidos no ódio, no rancor, na vingança, que essas 2 derrotas não lhes levaram a entender que era Deus que queria que eles agissem de uma forma mais branda. Mas o sentimento de vingança era tamanho que as 2 derrotas não causou nenhum efeito na batalha contra a tribo de Benjamim. Todas as 12 tribos de Israel sabiam da responsabilidade que eles tinham de lutar contra um povo quando se tinha uma batalha. Nenhuma tribo poderia se esquivar da responsabilidade de lutar e defender os seus irmãos. Se porventura uma das tribos se escusasse a lutar contra um inimigo e deixar os seus irmãos sozinhos enfrentar os adversários, essa tribo era seriamente punida. Eis a razão, naquele momento em que foram convocados para lutar contra a tribo de Benjamim, nenhuma tribo se escusou. E a Bíblia usa a expressão como se fosse um só homem. 400.000 soldados estavam prontos para lutar contra a tribo de Benjamim. Jabes Gileade era uma cidade da tribo de Manassés que ficava a 15 quilômetros a oeste de Bet-Sean e a 3 quilômetros do rio Jordão. Manassés era neto de Raquel e mãe de Benjamim. Eis a razão pela qual a cidade de Jabes Gileade não concordou em lutar contra a tribo de Benjamim. Haviam laços de afinidades fortes entre a cidade de Jabes Gileade e a tribo de Benjamim. Eis a razão pela qual eles não foram lutar contra a tribo de Benjamim. Isso aconteceu antes da destruição da cidade dos benjamitas, como depois da destruição, os mesmos laços ainda continuaram sendo fortes entre esses 2 povos. Saul, como sendo o primeiro rei de Israel, foi ele que defendeu a cidade de Jabes Gileade. Quando ele assumiu o trono, quando soube que essa cidade estava sendo atacada, foi ele com seus soldados que foi em direção a essa cidade para defendê-los. Saul era da tribo de Benjamim. Na morte de Saul, foram os homens da cidade de Jabes Gileade que pagaram o preço para tirar o corpo de Saul, que estava exposto nos muros da cidade de Bet-Sean, para que pudesse levar para um lugar para ser sepultado. Dá para nós compreendermos nessa manhã quão grande era a afinidade entre a cidade de Jabes Gileade e a tribo de Benjamim. Eis a razão pela qual eles não foram lutar contra a tribo de Benjamim. Juízes capítulo 21, verso 10, a Bíblia diz o seguinte: Por isso a congregação enviou lá 12.000 homens, dos mais valentes, e lhe ordenou, dizendo: Ide e a fio da espada feri os moradores de Jabes Gileade, e as mulheres e as crianças. Foi uma decisão tomada pelas 12 tribos de Israel para que pudesse solucionar o problema dos homens da tribo de Benjamim que estavam solteiros e tinham perdido as suas esposas e os seus filhos. Como que esses 600 homens poderiam formar uma nova família, sendo que nenhuma tribo da nação de Israel poderia lhe entregar as suas filhas? Dá para nós entendermos da fraqueza espiritual do povo de Deus naquela época. A única maneira que nós conseguimos entender uma ação tão brutal como essa é olhando a cultura da época. Foram até a cidade de Jabes Gileade, mataram todos os homens, mataram as mulheres que já estavam casadas, as crianças e as moças que eram virgens, que estavam numa faixa etária para poder se casar. Foram levadas 400 mulheres para que se casassem com os homens da tribo de Benjamim. Quando olhamos para essa atitude do povo de Deus, nós podemos ver claramente, embora esteja registrado na Bíblia,
não expressa a vontade de Deus com respeito ao trato das mulheres naquele período. Jesus Cristo, quando esteve aqui nessa terra, ele, em carne e osso, ele exaltou a mulher. O próprio Cristo esteve conversando com as mulheres. Em momento algum nós vemos o nosso Cristo menosprezando a figura feminina. Pelo contrário, Jesus tratou as mulheres de igualdade com os homens daquela época. O Cristo que nós servimos, nós podemos ver através das páginas da Bíblia se assentando ao lado das crianças e abençoando as crianças. A prova é tão evidente que Jesus enalteceu a figura da mulher, que após a sua ressurreição, ele primeiramente escolhe se manifestar a uma mulher. Ele poderia ter se manifestado aos seus discípulos, mas ele escolheu se manifestar a uma mulher. O capítulo 21 do livro de Juízes, o verso 16, nós vemos aqui a preocupação dos anciãos daquela época para encontrarem mulheres para que pudesse ser esposa dos 600 homens da tribo de Benjamim. A grande preocupação era não violar a lei, ou o voto que tinham assumido de não entregar as suas filhas. Mas, ao mesmo tempo, no pensamento de não violar a lei, eles estavam quebrando o espírito. Foi lá na cidade de Jabes de Gileade que eles entraram e mais uma vez efetuaram uma carnificina, matando os homens, matando as mulheres casadas, matando algumas crianças e levaram 400 moças, jovens, virgens, dignas, para que pudessem se casar com os homens da tribo de Benjamim. Eles não transgrediram a lei diretamente, mas o espírito da lei eles acabaram transgredindo. A cidade de Jabes de Gileade não era uma tribo, mas eram pessoas que eram do mesmo sangue, portanto, não quebraram a lei, mas estavam quebrando o espírito da lei. Os anciãos do povo de Deus sabiam perfeitamente que a quantidade de mulheres tirada da cidade de Jabes de Gileade foram 400 mulheres, mas eles sabiam que haviam 600 homens que tinham se refugiado nas cavernas. Portanto, a quantidade de mulheres que foram trazidas foi insuficiente para casar todos os homens da tribo de Benjamim. Eles não queriam que os homens da tribo de Benjamim se casassem com as mulheres cananeias. Eles continuariam trazendo a maldição de Deus sobre as suas vidas. Eles tinham que tomar uma posição. Foi quando resolveram encontrar uma solução para o problema. O povo de Deus sempre foi cercado com muitas festas. Com festas das cabanas, com festas das trombetas, com festa da Páscoa. E nessas festas os pais eram responsáveis para irem levar a sua família. Geralmente as moças participavam em cerimônias separadas, com danças, com alegria, com expressão de gratidão a Deus por todas as bênçãos que tinham recebido da sua colheita. E o conselho dos anciãos era que nesse momento eles deveriam se aproveitar dessa festa, deveriam pegar as moças, levar para a tribo de Benjamim e tomá-las como esposa para que eles não pudessem se casar com as mulheres cananeias. Geralmente, os familiares de uma moça, quando sabiam que a sua irmã ou filha tinha sido sequestrada, geralmente os irmãos tinham a autoridade de ocupar uma função no tribunal como sendo um dos juízes. Ele tinha todo o direito de advogar o cuidado e o bom trato das suas irmãs, como um pai também tinha a mesma responsabilidade. Por isso que no verso 22 os anciãos aconselharam os homens da tribo de Benjamim, falando que quando os pais e os irmãos dessas moças lhe procurassem falando o que foi que eles fizeram, eles deveriam dizer que estavam sem esposas. Se não tivessem tomado aquela atitude, não teriam esposas para poder se casar. Como é que eles poderiam manter o nome da tribo de Benjamim se não se firmasse um novo casamento? Esta seria a única saída para formar uma nova família e manter o nome da tribo de Benjamim. Querido amigo, nessa manhã, ao concluirmos o capítulo 21 do livro de Juízes, e ao último capítulo do livro de Juízes, eu e você, nós precisamos chegar a algumas conclusões nesse momento. Embora nós sabemos que Israel foi o povo chamado por Deus para viver uma missão linda, eles deveriam abençoar a todos os outros povos, mas podemos ver especificamente no livro de Juízes e como esse povo foi atormentado pelo mal, como Satanás trabalhou na vida desse povo para que eles não pudessem cumprir os propósitos de Deus. Satanás usou todas as suas armas para poder desviar o povo de Deus dos seus propósitos. Eu quero chamar a tua atenção nessa manhã. Quando Deus chama alguém para realizar uma obra para Ele, como Satanás empenha todas as suas forças para desviar o seu filho do foco de servir ao Senhor.
Ele usa todas as suas estratégias. E isso não foi diferente com o povo de Deus. Lembre-se de uma coisa, o Deus que nós servimos é um Deus livre para poder agir. É Ele que constrói a história. É Ele que escreve com o seu próprio punho cada palavra, cada vírgula, cada ponto que se dá sobre a história do planeta Terra. Se Deus escolheu você, é porque Ele tem um propósito para a tua vida. Ele quer que você realize uma obra para Ele. Portanto, hoje não se esqueça, não permita que qualquer coisa ou qualquer ser humano desvie você do foco de servir, de trabalhar para Deus e cumprir os planos do Senhor. Nós que vivemos os últimos capítulos da história do planeta Terra, nós precisamos a cada dia nos apegarmos ao Senhor. Nós precisamos amar mais a Sua palavra. Nós precisamos fazer nesse momento uma entrega sem reservas. Nós precisamos permitir que Deus seja o único e exclusivo governante, Senhor, Rei e Deus da nossa trajetória. Querido Pai, nas Tuas mãos nessa manhã nós nos colocamos. Confessamos as nossas falhas. Pedimos perdão pelos nossos erros. Por favor, Senhor, nos guie nos decorrer desse dia. Nós oramos, nós pedimos e o fazemos em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você. Que Ele tenha misericórdia de você. Que sobre você, nessa manhã, Ele levante o seu rosto e conceda a sua paz em nome de Jesus. Amém.